Bom dia, boa tarde, boa noite, povo. Quanto tempo? Tivemos uns dias aí de folga, mas vamos à luta. Agora que a gente já sabe do calendário, perspectiva aí das datas, vamos focar. Na aula anterior a gente falou sobre a Revolução Francesa, conversamos um pouco a respeito disso, eu fiz aí um resumão, né? Tratar desses temas. Para a gente dar sequência, até comecei a falar um pouco disso. Nós vamos tratar hoje, a aula de hoje, eu vou mostrar uma animação que explica em riqueza de detalhes as guerras napoleônicas, que elas têm tudo a ver com essa geopolítica do início do século XIX, desse conturbado século XIX. E toda essa política napoleônica, ela teve impacto significativo na história de vários povos, inclusive do Brasil, com a vinda da família real portuguesa e tudo mais. Então, assim, sem mais delongas, vamos assistir um trechinho mostrando um pouco do panorama político europeu do século XIX no contexto. Bom, continuando, o Tratado de Paz feito entre os franceses e os britânicos tinha algumas condições. Por parte dos britânicos, eles tinham que sair do Egito, desocupar Malta e devolver a colônia do Cabo para a Holanda. Porém, eles não foram tão rápidos com isso, pois eles achavam que a França não iria parar. Mas, mesmo assim, eles tiraram as tropas britânicas da colônia do Cabo. Vocês se lembram que a França tinha invadido a Suíça e criado um estado fantoche lá? Pois bem, em 1802, os suíços se revoltam contra esse governo e Napoleão manda tropas francesas para ocupar a Suíça. Isso causou uma tensão diplomática, pois para os britânicos os franceses não deveriam mexer na política de outros países assim. Então os britânicos mandaram suas tropas de volta para a colônia do Cabo e resolveram não sair de Malta tão fácil assim, pois eles tinham medo que Napoleão tentasse conquistar o Egito de novo e usar Malta para isso. Bom, Napoleão sabia que essa paz com o Reino Unido não duraria muito tempo, então ele resolveu agir, como mandar uma frota para o Haiti para tentar parar a revolução que estava acontecendo lá e também vender a Louisiana para os Estados Unidos, pois ele sabia que se uma guerra acontecesse, os britânicos iriam ocupar aquela colônia e não teria nada que eles pudessem fazer. Napoleão estava tentando ao máximo fazer um acordo com os britânicos, pois ele ainda não estava preparado para a guerra. Mas não adiantou. Os britânicos estavam irritados com a influência da França sobre a Holanda e a Suíça. Então, em maio de 1803, eles declaram guerra à França, iniciando assim as Guerras Napoleônicas. A primeira ação dos britânicos foi fazer um bloqueio marítimo e tentar negociar a entrada de outros países na guerra. A França ocupou Hanover, que era meio que parte do Reino Unido. Assim, o rei do Reino Unido era também rei de Hanover, então por isso eles eram conectados. Fora isso, a guerra ficou meio quieta. Em 2 de dezembro de 1804, Napoleão coloca uma coroa na cabeça e se declara o imperador da França, dando início ao primeiro Império Francês. No entanto, as outras monarquias não reconheceram isso, por enquanto. Ainda em dezembro, a Espanha declara guerra ao Reino Unido, se aliando mais uma vez com a França. Bom, Napoleão queria invadir o Reino Unido, então ele colocou vários soldados aqui na cidade de Bolonha, só para mostrar o seu poder. Porém, ele não conseguiria fazer isso tão facilmente, pois a Marinha Real Britânica era muito forte. Então ele teria que destruí-la, ou pelo menos distraí-la, para atravessar o canal e invadir a ilha da Grã-Bretanha. E ele até que tentou. Em 1805, a Áustria, Rússia, Sicília, Nápoles e Suécia declaram guerra à França, formando a terceira coligação. O motivo eram os mesmos. Napoleão estava alterando o poder de toda a Europa. Por exemplo, em março ele se declarou rei da Itália, e os austríacos não gostaram nada disso. No caso da Rússia, ela não gostava da influência sobre a Suíça e sobre a Holanda. O primeiro passo da Áustria foi invadir a Baviera, que estava aliada com a França. A França começou a invadir os estados germânicos por aqui e também por aqui, usando os soldados que estavam ocupados em Hanover. Em outubro, eles chegaram na Baviera e venceram os austríacos na Batalha de Ulm, onde o principal exército austríaco se rendeu. Enquanto isso, a frota naval francesa, junto com a espanhola, lutaram contra os britânicos na Batalha de Trafalgar, onde os britânicos venceram, destruindo a frota franco-espanhola, fazendo Napoleão perder o controle do Atlântico e qualquer chance de invadir a ilha da Grã-Bretanha. Isso também teve um efeito negativo para a Espanha, pois suas colônias na América ficaram abandonadas. Com seu principal exército destruído, a Áustria era alvo fácil. Em novembro, Napoleão chega em Viena, porém o imperador já tinha abandonado a cidade. Os austríacos iriam tentar um último ataque, desta vez com a ajuda do exército russo, que estava com o czar em pessoa.
Essa batalha seria bem difícil para Napoleão, pois seu exército estava em menor número. Foi assim que em dezembro aconteceu a famosa Batalha de Austerlitz. A estratégia de Napoleão era enganar o inimigo, passando a imagem de um exército fraco e pequeno, e surpreendê-los no meio da batalha com o resto do exército. E bom, isso funcionou, e forçou a Áustria a fazer um tratado de paz. De novo, a França também invade o reino de Nápoles, e faz o irmão de Napoleão, José Bonaparte, o rei de Nápoles. Na verdade, como Napoleão não era de uma família real, ele precisava de apoio para fazer sua casa ser importante. Então ele começou a colocar parentes em vários lugares. Luís Bonaparte, seu outro irmão, virou rei da Holanda. Seu outro irmão, Jerônimo Bonaparte, seria o rei de Westfália. Sua irmã Caroline Bonaparte seria a rainha consorte de Nápoles. Sua outra irmã, Paulina, seria princesa da França, duquesa de Guastalla e princesa consorte de Sulmona e Rossano. Sua outra irmã, Elisa Bonaparte, seria princesa de Lucca e Piombino e grã-duquesa da Toscana. Ufa! Com a derrota da Áustria, a França ficou com muita influência aqui nos estados germânicos. Com isso, o Sacro Império Romano Germânico, que tinha quase 1000 anos, foi desfeito. No seu lugar, Napoleão criou a Confederação do Reno para facilitar o controle da região. Isso marcou o fim da Terceira Coligação e a consolidação do poder da França na Europa. Mas sabe quem não gostou nada disso? A Prússia, pois ela fazia parte do Sacro Império Romano e tinha muito controle na região. Então eles, junto com a Saxônia, declaram guerra à França, iniciando assim a Quarta Coligação. O exército prussiano tinha apoio da Rússia, porém o exército russo estava muito longe para ajudar. Então em menos de um mês, La Grande Armée facilmente invadiu e conquistou boa parte do território prussiano, inclusive a cidade de Berlim, capital da Prússia. Porém, os prussianos moveram sua capital para Königsberg. Enquanto isso, a Guerra Russo-Turca ou Russo-Otomana de 1806 se inicia. A Rússia começa a invadir os estados vassalos do Império Otomano, dominando Moldávia e Valáquia. Voltando à Prússia, a França já tinha conquistado boa parte de seu território, e em fevereiro, já com a ajuda dos russos, acontece a Batalha de Eylau, ou Eylau, onde a França vence, porém a batalha custou muito caro para os dois lados, então eles dão um tempo para recuperar seus exércitos. Em março, eles começam um cerco à cidade de Danzig, que acaba em maio, e em junho acontece a famosa Batalha de Friedland. Napoleão resolveu atacar os reforços do exército russo aqui em Friedlândia, antes que eles pudessem chegar em Königsberg e se juntar aos prussianos. E bom, funcionou! Essa batalha era a última chance da Prússia parar a França, porém com a derrota, a Prússia e a Rússia fazem um tratado de paz. No caso da Prússia, ela perdeu grande parte de seu território, e um estado para os poloneses foi criado aqui, já que eles ajudaram muito. Já com a Rússia, o tratado era o seguinte: a Rússia não iria perder nenhum território, mas eles deveriam aderir ao bloqueio continental e não fazer negócios com os britânicos, além de atacar a Suécia e se aliar à França. E os russos falaram Ladna. Na verdade, Napoleão e Alexander até que ficaram amigos, mais ou menos. Agora, o único inimigo da França na parte principal da Europa era o território da Pomerânia Sueca, que pertence à Suécia, obviamente. Pertence. Com toda a Europa em seu controle, Napoleão começa a implementar o chamado Sistema Continental, que era basicamente impedir que as pessoas do continente fizessem negócio com os britânicos, para assim enfraquecê-los, pois apesar de ter um exército forte, não tinha como Napoleão invadir o Reino Unido. O reino da Dinamarca e Noruega estava sofrendo uma pressão para se juntar a Napoleão, já que eles tinham uma frota até que boa. Com isso, os britânicos atacam Copenhague e capturam a frota dinamarquesa, fazendo eles se juntarem a Napoleão. Com o ataque contra a Dinamarca, a Rússia declara guerra ao Reino Unido, dando início à Guerra Anglo-Russa de 1807. Essa guerra aconteceu nos mares. Bom, de todos os países da Europa, tinha um que não estava respeitando o sistema continental. Sim, estou falando de você, Portugal. Então, depois de um acordo com os espanhóis, Napoleão manda um exército para invadir Portugal, junto com os espanhóis. Com isso, em novembro de 1807, eles invadem Portugal. Porém, antes deles chegarem em Lisboa, a rainha, o príncipe regente, toda a família real e a corte portuguesa acabam fugindo para sua colônia no Brasil. Mesmo assim, os franceses dominaram Portugal. A ideia de Napoleão era dividir Portugal em 3 reinos, e ele até que tentou.
Enquanto isso, a Rússia invade a Finlândia, que nesse tempo pertencia à Suécia, iniciando assim a Guerra Finlandesa, que duraria um ano. A relação entre a França e a Espanha não estava muito boa. Alguns espanhóis não estavam obedecendo o sistema continental e muitos faziam contrabando para os ingleses. Na verdade, isso aconteceu em vários lugares. Era bem difícil e custoso patrulhar este comércio. Mas a França achava que a Espanha fazia isso de má fé. Então, com a desculpa de mandar reforços para Portugal, a França lança um ataque contra a Espanha, iniciando assim a Guerra Peninsular, que duraria mais de 5 anos e seria uma das mais sangrentas. Em junho, José Bonaparte, o irmão de Napoleão, é proclamado o rei da Espanha. Sim, ele era o rei de Nápoles, mas acabou tendo que pegar um cargo mais importante. E bom, isso deixou alguns espanhóis furiosos com os franceses, pois eles eram bem leais ao seu rei. E no mais, a Guerra Peninsular foi a mais diferente de todas as guerras envolvendo Napoleão, pois ao contrário de um exército aqui, outro ali, uma batalha aqui e ali, e dominação de cidade e tudo mais, aqui foi uma guerra de guerrilha. Assim como aconteceria no Vietnã, com os Estados Unidos, e no Afeganistão, com a União Soviética, no qual eu já fiz vídeo sobre. Então, nesse tipo de guerra, os soldados e até pessoas comuns começam a atacar o invasor de surpresa, em todo lugar, e isso fez a Guerra Peninsular ser extremamente difícil para a França. Os britânicos apoiaram financeiramente os espanhóis e portugueses, além de mandar um exército expedicionário para Portugal. A Guerra Peninsular também custou caro para a Espanha, pois várias revoluções começaram a acontecer nas suas colônias na América, e eles não podiam fazer muita coisa, e foi assim que vários países da América declararam sua independência. Bom, a Guerra Peninsular estava indo de mal a pior para a França, então em novembro, Napoleão teve que ir cuidar disso pessoalmente, junto com o exército principal da França, e eles conseguiram reconquistar boa parte da Espanha, assim como a capital, Madrid, além de fazer os britânicos recuarem e invadir o norte de Portugal. Com Napoleão e o principal exército francês ocupados na Espanha, a Áustria vê que é o momento certo para atacar e declara guerra à França, iniciando assim a Quinta Coligação. Ela inicia atacando o norte da Itália, a Baviera e o Ducado de Varsóvia para recuperar territórios perdidos. Bom, os poloneses expulsaram o exército austríaco e os franceses se reorganizaram para mais uma campanha contra a Áustria. Em maio acontece a Batalha de Aspern-Essling, essa que foi a primeira derrota de Napoleão. Seria este o início do fim? Não, pois os franceses chegaram em Viena e acabaram ganhando dos austríacos na Batalha de Wagram, fazendo a Áustria assinar um tratado de paz, pela 4ª vez em 12 anos. A guerra finlandesa entre a Suécia e a Rússia chega ao seu fim. A Suécia perdeu a Finlândia, que acabou virando o Grão-Ducado da Finlândia, um estado semi-independente da Rússia. Alguns meses depois, a Suécia sai da guerra contra a França. Até então, Napoleão tinha um controle de boa parte da Europa. Porém, muita coisa ainda vai acontecer. É isso, galera. Espero que vocês tenham botado no modo acelerado aí. Muito detalhe, né? Mas é importante, eu achei interessante a gente colocar essa animação para vocês terem noção da agitação que Napoleão causou na Europa. Entendendo essa agitação, fica mais fácil para medir os impactos que a era napoleônica vai causar em vários contextos políticos de várias nações do mundo. Então, estudar essa história não é estudar somente a história da França e da era napoleônica, é estudar um pouco de geopolítica internacional. Inclusive, os próximos assuntos, que é o começo do declínio de Napoleão, que eu vou deixar para a próxima aula, e o Congresso de Viena, tem tudo a ver com tudo isso que Napoleão causou. Então, por hoje é só. Até a próxima aula. A gente fica com a parte 2 da aula de Era Napoleônica e Congresso de Viena, tá bom? Valeu!